Fala galera, vamos iniciar então mais uma aula do nosso curso de projeto arquitetônico e agora nós vamos colocar o tamanho das portas, janelas e colocar a nomenclatura delas também, beleza? Então vamos lá, na ferramenta texto, verifique que tem uma setinha aqui, ó, ele te dá duas opções, texto em multilinha e texto em linhas singulares, linhas simples. Vamos primeiro aqui, ó, multilinha. O AutoCAD vai pedir o primeiro ponto e depois o segundo ponto. Verifique que eu posso colocar um texto qualquer aqui, ó, janela, enter e assim por diante. Então, se eu clicar fora, ele remove a seleção do meu texto e quando eu seleciono ele, ou dando dois cliques sobre o texto, eu consigo editar novamente o meu texto. Assim eu posso centralizar, eu posso trocar para alguma dessas fontes aqui, enfim, eu posso fazer várias alterações. Mas no nosso caso, não vai ser interessante a gente utilizar a caixa de texto. Nós vamos utilizar texto em linhas singulares. Então você clica aqui, clica num ponto, arrasta para um lado qualquer e aí você pode digitar o seu texto, ó, janela, enter. Clica fora, ele já criou o seu texto. Veja que ficou bem desconfigurado. Então seleciona o texto, ó, escale, enter. Sempre que você for importar algum arquivo, ele estiver muito grande, sempre no comando escala você consegue resolver isso aqui, ó. Clico num ponto qualquer e vou reduzir até um tamanho que eu quero, beleza? Mas como eu já tenho o meu tamanho e as minhas fontes tudo pré-configuradas, e como você tem também no seu desenho, o que nós vamos fazer? Nós vamos apenas copiar esse texto aqui que já está no tamanho certinho, né? Nós utilizamos todo o desenho na escala 1:50, depois nós vamos verificar isso, mas esse texto já está configurado no tamanho que vai sair bom para você ler no papel, não vai ficar muito grande. Se você coloca texto muito grande, você vai começar a ter dor de cabeça, o texto vai passar por cima de linha, de porta, e às vezes você faz um texto muito pequeno, você não consegue nem enxergar na hora da impressão. Aqui no CAD parece que está mil maravilhas, mas o problema é na hora da impressão. Então, como eu já imprimi esse arquivo aqui, já configurei, para mim esse é o tamanho que fica melhor, tá? Na escala 1:50. Então, eu vou selecionar um texto aqui qualquer, ó, selecionei, Ctrl C, você vai pegar do meu template ali, e vou jogar aqui, ó, eu vou desabilitar essa opção aqui, do Snap, ó, e vou jogar mais ou menos aqui, ó. Essa janela ela é 2 por 1 por 1,10, então aqui já está escrito 2 por 1 por 1,10, ok? Ctrl V, eu vou selecionar aqui e rotacionar para baixo. Eu vou dar um Ctrl X para recortar, Ctrl V, eu vou colar mais ou menos aqui, ó. Não é bom deixar muito colado assim, ó, e nem muito longe. Deixa no espaço que você vai deixar todos e sempre centralizado com a janela. Tá? Essa janela ela é 1,20, 1,20, a altura dela é 1,70 e lembra que o peitoril dela é 0,40, 0,40, beleza? Ok, então eu vou copiar isso daqui, ó, Ctrl C, eu vou jogar aqui Ctrl V e vou digitar aqui, ó, o tamanho dessa janela, ela é 2, ó, 2,00 por 1 de altura, 1,00, barra o peitoril dela, que é a altura do chão, 1,10. Enter. Ok. Essa janela aqui do banheiro também é 1,20, porém a altura da janela é de 40 centímetros, então 0,40. E o peitoril dela, que é a altura que ela está do chão, é 1,70. 1,70, Enter. Eu já vou jogar esse texto aqui, ó, sempre Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu já vou colocar o tamanho dessa janela também, que é uma janela de 1 metro por 40, 1,70, ok? E aqui também, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu vou colocar essa janela aqui de 2 por 1 também, e essa daqui também de 2 por 1. Ó, se eu coloco assim, ó, essa janela está muito próxima, esse texto ficou muito próximo e esse ficou muito longe. Então é bom você manter um padrão para o seu desenho ficar bonito. E sempre que você for rotacionar um texto, você sempre tem que rotacionar nesse sentido, ó, para cá. Se ele está assim e você quer deixar ele em pé, é sempre para cá. Você não pode fazer o contrário, assim, porque no dia que você imprimir o projeto e você tem esse texto aqui, você vai ter que virar a sua folha para ler ele e depois virar totalmente a sua folha para você ler esse texto. Então, mantém sempre o padrão, tá? Deixando ele sempre para essa direção. Então, todas as janelas já estão nomeadas e agora eu vou colocar o tamanho das portas. Eu vou copiar aqui, ó. Você sempre pega
do nosso template, tá? E joga aqui, ó. Eu tenho uma janela também de 80 por 2,10. Aqui eu tenho uma janela de 80 por 2,10 também. Aqui também uma janela de 80 por 2,10. E aqui eu tenho uma porta de 70 por 2,10, que é a nossa porta do banheiro. Aí eu vou pegar de novo, ó, Ctrl C, Ctrl V, seleciono aqui, ó, rotaciono, meu ortogonal habilitado, eu dou um Ctrl X aqui, ó, e Ctrl V aqui, ó. Porta de 80 por 2,10, é uma porta de quarto. Aqui também 80 por 2,10. E aqui no banheiro eu tenho uma porta de 70 por 2,10. Então todas as portas e todas as janelas estão nomeadas. É interessante que você faça por etapa. Primeiro as janelas, depois as portas, porque é muito comum alguém esquecer esse nome de janela ou nome de porta. Dependendo da prefeitura, de quem está analisando, o seu projeto volta e você tem que imprimir de novo ou ficar fazendo colagem. Então, sempre que você for montar um projeto, sempre faça por etapas, igual nós fizemos. Primeiro as paredes, depois nós colocamos as portas, as janelas e agora nós estamos nomeando as portas e janelas, tá? Aí tem uma configuração também que nós vamos fazer nas próximas aulas, esse quadro de iluminação, tá? Nós vamos preencher alguns dados aqui, é bem simples. Por isso a gente tem que colocar um código em cada janela. Por exemplo, a J1 é a janela 1, a largura de 1,20 por 80 e o peitoril dela é 40. Deixa eu até alterar aqui, ó, é ponto 40, tá? Esse quadro nós vamos fazer nas próximas aulas. Também tem prefeitura que exige, algumas não exigem, mas tem outras que exigem. Mas de toda forma nós vamos deixar pronto o nosso quadro de esquadrias aí, a tabela de esquadrias e o quadro de iluminação e ventilação natural. Então vamos lá, colocar um código, em cada janela vai ter um código e cada porta também vai ter um código, ó, P1 porta 1, P2 porta 2, assim por diante, janela 1, janela 2. Então vamos lá, a nossa J1 é essa daqui, ó, Ctrl C, eu já vou copiar aqui e anoto essa J1, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, J1, aqui eu tenho a J2, Ctrl V, J2, aqui nós temos a nossa J3, janela 3. Vou copiar para lá, ó, J4. É só ir copiando, tá? Se você quiser alterar a ordem também pode alterar. Aqui nós temos a J5, Ctrl C. Eu vou deixar aqui, ó, J5. Aqui nós temos a J6. J6. E por fim nós temos a nossa J7. Enter. Agora vamos para as portas. Aqui eu tenho a minha P1, ó, P1, P2, P3, a porta 1, a P2, aqui a P3, P4, essa daqui é a P4, essa é a P5, aqui nós temos a P6 e por fim a P7. Então já está nomeado todas as portas e todas as janelas. Na próxima aula nós vamos colocar o nome dos ambientes e também calcular a área dos ambientes. Beleza?